Hello, good afternoon. How are you? I am fine, and you? Espero que todos vocês estejam bem, queridos alunos do quarto e do quinto ano, e sejam muito bem-vindos à nossa 19ª aula de inglês. Vocês estão animados? Porque eu estou super animado para a nossa aula do dia de hoje. Crianças, nas nossas últimas aulas de inglês, na nossa última aula de inglês, nós começamos a aprender sobre o verbo to have. O que nós aprendemos? Que esse verbo significa ter, quando você quer falar que você ou determinada pessoa tem ou possui alguma coisa. E nós aprendemos que para cada pessoa, o verbo to have ele se manifesta de maneiras diferentes. Como que eu falo eu tenho? I have. Como que eu falo você tem? You have. Como que eu falo que ele tem? He has. Como que eu falo que ela tem? She has. Como que eu falo que determinado objeto ou animal tem alguma coisa? It has. Como que eu falo nós temos? We have. E como que eu falo eles ou elas têm? Eu falo they have. Esse é o verbo to have para as pessoas. Hoje, nós aprenderemos a passar as frases do verbo to have para a forma negativa. O que significa isso? Quando você quer falar que você ou determinada pessoa não tem alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma maçã. I have an apple. Como que eu falo que eu não tenho uma maçã? É isso que nós iremos aprender na aula de hoje. A forma negativa do verbo to have, crianças, ele não é igual à forma negativa dos outros verbos que nós aprendemos. Para o verbo to have, nós não colocamos o not depois do verbo. Nós temos uma outra forma de passar esse verbo para a forma negativa. Qual forma é essa, teacher? Nós colocamos antes do verbo ou a palavrinha don't ou a palavrinha doesn't. Não entendi. Vou explicar para vocês. Como que eu falo eu tenho? I have. Como que eu falo que eu não tenho? Eu falo I don't have. Eu coloco don't depois da pessoa. Fica I don't have. É só colocar o don't antes do have. Para o I. I don't have. Como que eu falo que você tem? Eu falo you have. Você não tem. You don't have. Como que eu falo que ele tem? Eu falo he has. Aqui nós temos que prestar muita atenção. He has. Como que eu falo que ele não tem? Eu falo he doesn't have. Tá vendo que aqui mudou, crianças? A forma negativa para o he, para o she e para o it, eu falo doesn't have. Eu tiro o has. Na forma negativa, essas pessoas não têm o has. Então, como que eu falo que ele não tem? He doesn't have. Ela não tem. She doesn't have. Como que era no presente? She has. Ela tem. Ela não tem. She doesn't have. Para o it, era it has. Como que eu faço essa frase para a forma negativa? Eu falo it doesn't have. Doesn't have. Como que eu falo que nós não temos? Aí volta para o normal. Eu falo we don't have. E eles ou elas não têm. They don't have. Entenderam, crianças? A forma negativa do verbo to have ela é um pouquinho mais complicada, porque ela muda um pouquinho em relação ao presente para algumas pessoas. Vamos falar novamente. Eu não tenho. I don't have. I don't have. Você não tem. You don't have. You don't have. Ele não tem. He doesn't have. He doesn't have. Como que era no presente? He has. Forma negativa. Doesn't have. Entenderam? Ela não tem. She. O she caiu. She doesn't have. Para objetos ou animais, it doesn't have.
Nós não temos. Volta para o convencional. We don't have. E eles ou elas não têm. They don't have. Compreenderam, crianças? Se ficou meio confuso, eu peço que vocês assistam novamente. Escrevam no caderno. Escrevam no caderno pode ajudar vocês a memorizar. Escreva como que ficaria no presente e como que ficaria na forma negativa. Como que eu passo essa frase para a forma negativa. Feito isso, vamos fazer essa atividade aqui. Crianças, que o teacher enviou no envelope, que é a forma negativa do verbo to have, que se intitula do dia 27 de maio, mas nós realizaremos na aula de hoje, no dia 29 de junho. Vamos fazer o número 1. Passe as frases abaixo para a forma negativa do verbo to have. Aqui, crianças, nós temos 5 frases. I have a pet, you have a cat, she has a mouse, he has a green eraser, we have 2 pencils. Vocês irão passar essa frase para a forma negativa. Como que eu passo o I have para a forma negativa? I don't have. Como que eu faço you have para a forma negativa? You don't have. Como que eu passo she has para a forma negativa? She doesn't have. Muda 2 palavrinhas. He has a green eraser. Forma negativa. He doesn't have. We have. We don't have. Feito isso, vamos fazer a número 2. Marque um X na opção abaixo que possua a forma correta da forma negativa do verbo to have. Aqui, crianças, temos 3 frases escritas de acordo com a forma negativa do verbo to have. Vocês irão marcar um X na correta. Qual que é a correta? I have not a dog. I don't have a dog. Ou I not have a dog. Vocês irão marcar um X na forma correta. Combinado, crianças? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Bye, bye.